Depois que eu te contar essa história verídica, que é uma história minha, né? Uma história que eu estou vivendo, com certeza vai melhorar o seu convívio com o seu funcionário. E mesmo que você não tenha funcionário, o que você vai aprender aqui nessa história vai te ajudar a conviver melhor, é entender pessoas. Eu tenho uma empresa de todos e coberturas. E a gente precisa de um ajudante, muitas das vezes até de um montador. Só que não tá fácil. Todo mundo sabe que mão de obra não tá fácil. E eu sempre perregava, passava nervoso, passava raiva, que a pessoa queria ir embora, mal chegando no serviço quer ir embora, ou quer largar uma bucha solta, e chega atrasado. E eu tava chapando. E eu pensando, nossa, aparece uma pessoa melhor. E daí tem os que é bom, mas já estão trabalhando. E eu cheguei numa conclusão, depois passei muito nervoso, né? Eu falei, eu vou ter que aprender a lidar com o que tem. Eu vou ter que aprender a convencer o cara que ir comigo trabalhar melhor. Eu vou ter que trabalhar a mente do cara. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui conversando com algumas pessoas que eu ia levando freelance, né? Levando de vez em quando, e fui tendo paciência, essa pessoa foi tendo as melhoras. E o que eu vou te mostrar aqui é uma das últimas coisas que eu comecei a aplicar e com certeza melhora bastante. Então já curta, se inscreva, siga a gente, porque eu vou contar mais coisas. Né? O que eu estou te contando é algo recente, porque eu estou me preparando para ir para Bela Vista amanhã. E amanhã, provavelmente, o serviço vai ser um pouco demorado. Quando o serviço é mais demorado e é fora, eu percebi que é melhor levar uma água, levar uma fruta. E o que aconteceu? Eu trabalhei em cima de uma laje 2 dias. E eu não tinha garrafa de água gelada. Eu já tinha trabalhado com garrafa de água gelada emprestada. Só que nesse dia eu cheguei a tomar água morna. Por quê? A gente só lembra de pedir para buscar água quando tá com sede. Então a gente geralmente passa sede. E daí depois que eu trabalhei esses 2 dias em cima da laje, cheguei a tomar água morna, não por causa do dono da obra, do dono da casa, por causa da gente mesmo. Porque a gente vai lá, pega 1 litro de água, toma, ou a água fica ali no canto, o sol vira e esquenta. E na hora que a gente sente sede mesmo, como não tem água disponível ali do lado, a gente vai buscar quando já sentiu sede. E daí tem que esperar a água chegar, e daí fica aquele vai e vem, tem que ir lá chamar o dono, entendeu? Muitas das vezes ficar toda hora chamando a pessoa. Não que a pessoa ligue, mas a gente prefere evitar, né? De ficar incomodando, né? Incomodando o cliente. E o que aconteceu? Depois desse dia que eu terminei essa obra, eu ia para uma obra em uma fábrica que eu instalei 4 cortinas gigantes. Se você rodar aí, você vai achar um 4 cortinas azul gigante. Tem um vídeo dela postado. E eu catei e rodei. Falei, vou atrás de uma garrafa térmica. E eu comprei uma garrafa térmica de 9 litros, né? Que é um bujãozinho, porque não tinha da menor. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Tá aqui, eu vou te mostrar, ó. Comprei esse bujãozinho. E por que ele é bom? Porque como ele é de tampa, a gente enche, dá pra jogar gelo aqui dentro, né? Não sei se dá pra ver o gelo. E nesse dia que eu fui trabalhar nessa fábrica, ainda tem uma torneirinha aqui, ó. E nesse dia que eu fui trabalhar nessa fábrica, como eu não conhecia o lugar, eu resolvi levar o cooler com umas frutas. E o que eu percebi? Aqui, ó. Ó como que eu tô levando, ó. Isso é pra amanhã, já preparei hoje, ó. Tem umas frutas, tem suco, tem uva, tem maçã. Tem uns lanches aqui já feitos já, entendeu? Os pão com queijo e mortandela. Já tem uns lanches prontos aqui, copo e água. E o que acontece? Quando eu levei no dia, o que eu percebi? Que o dia se tornou mais leve. O dia de serviço se tornou mais leve.
que até o próprio usina não quis ir almoçar. E a gente conseguiu terminar o serviço que era para ser em 2 dias, terminamos em 1. Tá certo, saímos lá de 8 da noite. Mas por quê? Sempre em vez de quando eu ia lá, tomava água gelada, comia uma maçã. E a usina também. Até a usina falou, não vamos almoçar não. Porque aqui tem uns lanches aqui que eu tinha levado uns. Eu tinha comprado os pão pro café da manhã. E tinha sobrado tipo uns 3, 4 pão, umas mortandela. E ele levou. Então já levamos, né? Levamos suco. Porque eu não tô podendo comer pão por causa do estômago. Mas daí ele comeu. Comemos fruta, uva. Eu percebi que o dia foi leve e foi produtivo. E qual que é. E por que eu tô te mostrando isso? Hoje em dia, quanto mais leve você tornar o dia de trabalho, melhor. E a pessoa trabalhar mais feliz. Porque se a pessoa for trabalhar só pensando no dinheiro, muitas das vezes ela não vai dar o melhor dela. Porque muitas das vezes o que ela está ganhando, o teto, o que ela está ganhando, talvez não dê para muita coisa. A pessoa pensar, ganhar R$100 por dia, R$80 por dia, ganhar dependendo R$150 por dia, não compensa, é mau veneno, quer ir embora. A pessoa está indo só pelo dinheiro. E a partir do momento que você deixa o ambiente mais agradável, a pessoa já trabalha mais contente, ela já vai por você, ela fala, pô, trabalhar com joia é da hora. E o que eu fui percebendo? Conforme eu fui fazendo essas pequenas mudanças, que nem eu vou te contar no decorrer dos próximos vídeos, vou começar a falar sobre isso, eu percebi que a minha produtividade, a produtividade das pessoas em minha volta melhoraram e também eles não me deixam na mão. Por quê? Porque eu não estou sendo, eu estou tratando eles bem de coração, que nem é de coração que a gente faz para o nosso colaborador, para o nosso funcionário, para o nosso ajudante, para o nosso freelance, a gente tem que procurar dar o melhor da gente, entendeu? Muitas das vezes a gente quer economizar com pessoas, mas a gente depende de pessoas. Se a gente investir um pouco mais, se a pessoa perceber que é de coração, que nem eu faço de coração, sim, eu tenho meus benefícios, o dia é melhor, é mais produtivo, mas eu procuro fazer as coisas, sabe, de coração, comprar uns negócios da hora para o dia ficar mais leve para todo mundo, que eu percebi que quem ganha sou eu no final, todo mundo ganha, porque o dia é mais leve, a pessoa não evita de me deixar na mão quando eu preciso, porque é relação, a gente lida com pessoas, né? A gente estamos lidando com pessoas. E pessoas são emocionais. Se a pessoa ir trabalhar com a gente só pelo dinheiro e não gostar da gente, ela vai fazer o que der para ela fazer na nossa frente, quando a gente virar vai parar, entendeu? E uma coisa que eu percebi, que tem pessoas que são agradáveis naturalmente, e o pessoal vai trabalhar com ele feliz, quer dar o melhor, ajudar, por quê? Porque ele se sente bem do lado daquela pessoa. E eu não era assim, né? Eu explodia fácil, né? Não vou falar que eu não tinha minhas razões. Hoje em dia, eu comecei a trabalhar, ter mais paciência, procurar a hora certa de conversar e, principalmente, melhorar o dia de trabalho. Vou dar mais uma dica aqui para você. Eu sempre fui de escutar motivação, audiolivro, essas coisas, sabe? E daí, quando eu ia no carro, eu estava escutando isso. Eu percebia que o cara estava com o cara amarrado, estava dentro do carro comigo ali e não queria ouvir aquilo, né? Ou quando estava trabalhando aqui na oficina, eu percebia que ele não queria aquilo, sabe? Mas ele não fala nada. E o que eu percebi? Que quando a gente coloca uma música que agrade a todos, o clima fica mais leve também no carro, entendeu? Depois que eu percebi, pô, escutar a música é bom, produz mais, o humor melhora, entendeu? E quando possível, se no cliente der, também colocar, se depende do ambiente, né? Que nem quando a gente trabalhou em cima da laje, dava para colocar uma música, porque nós estávamos em cima da laje, isolado. Quando a gente trabalhou na fábrica, deu para colocar uma música, nós estávamos numa fábrica cheia de peão, entendeu? E daí deu para fazer. Então, é essas coisas, se a gente melhorar o ambiente, dar um clima mais agradável, procurar conversar. Não estou falando que tem hora que eu não chego e falo, ó, mano, você tem que melhorar nisso, mano. Mas sempre saber como conversar. Geralmente eu conto uma experiência que eu tive minha. Ó, eu passei por isso, era assim, entendeu? Eu entendo, tem vezes que acontece isso, mas eu mudei isso e tive esses benefícios, entendeu?
ou sempre procurar algo que eu já passei, entendeu? Que eu me identifique, para o cara se identificar comigo, entendeu? Não simplesmente, caralho, isso é foda, entendeu? Sabe, comer o rabo do cara com todo mundo. Não tô falando que o cara não errou, mas se o cara pegar raiva é pior. E outra, eu percebi que as coisas estão fluindo. Os cabas que não era bom estão ficando bom, né? Então a minha meta no começo foi, cara, eu vou ter que saber lidar com essas pessoas, porque é o que tem para hoje e vamos transformar esses limões em uma limonada.